Bora lá, nação, analisar nesse momento a vitória do Flamengo em cima do Atlético Paranaense 2-0. O Mengão conseguiu a classificação e estamos novamente na semifinal da Copa do Brasil. Vamos analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre a vitória. Tem o Benja também rasgando elogios ao Flamengo. E, meu amigo, vamos ver o choro do Capelanes, amigo, porque hoje no programa do Jogo Aberto ele falou que ia dar 2-0 pro Atlético Paranaense e deu 2-0 pro Flamengo, e ele chorou no programa. Mas vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas já chega explodindo o dedo no like, compartilha esse vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, compartilha, pede pro seu amigo deixar risada aí pros atleticanos nos comentários, explode o dedo no like, me ajude a bater uma meta de 1000 likes pra esse vídeo, compartilhe ele, e se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte, se inscrevendo aqui no nosso canal, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Crédito, canal ESPN Brasil, canal do Benja, canal Bandeirantes, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Termina o jogo. O Flamengo está na semifinal. Passa pelo Atlético Paranaense. 2-1 em casa. 2-0 na Liga Arena. Só deu Mengão. E agora na Bandeirantes, o apito final. Boa noite, João Paulo Capelanes. Perdemos, né? Falar o quê? Eliminados, perder em casa, 2-0 pro Flamengo, e o Atlético está eliminado da Copa do Brasil. Parabéns aos envolvidos, viu? Parabéns aos envolvidos. Tem que treinar a finalização, gente! Pelo amor de Deus, 35 finalizações no jogo, 230 escanteios, 420 oportunidades de gol. E não conseguem fazer. Aí vai o Flamengo e cara do gol, gol dos caras. Ah, desculpa, gente. Eu tento manter a sanidade aqui, mas é impossível. Era impossível perder esse jogo. E perdemos. Estamos fora da Copa do Brasil. E aí, do Vale, seu secador? E aí que teremos um clássico na semifinal, pelo menos isso, né, Capelanes? Flamengo e Grêmio, um grande Clássico. Jogo do futebol brasileiro. Fala né? um jogo importante na história entre Flamengo e Grêmio, vai, fala um jogo só. Tradição, clássico, rapaz. Duas equipes de tradição chegam à semifinal, e aí o Gabigol fazendo muita festa lá no seu estádio. Chega, tchau, acabou, tá. Jornada Esportiva. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Bom, Flamengo e Grêmio fazem a semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio classificou ali, ó, na Bacia das Almas, nos pênaltis, e o Flamengo ganhou de 2-0 lá na Liga Arena, que não é fácil, hein? Primeiro tempo achei o Flamengo melhor, fez 1-0. No segundo tempo o Atlético pressionou, teve de tudo. O Atlético fez de tudo, mas a bola não entrou. Mas vou dizer um negócio pra vocês, mano do céu, cara. Tem o VAR. A arbitragem brasileira não pode fazer essas coisas que anda fazendo, gente. É muito feio. A gente tá lá na transmissão, o gol do Gabigol. Aonde estava impedido? A expulsão do Gerson. Ele foi lá segurar o Thiago Heleno e tal. Olha, o Flamengo ganhou, classificou, mas hoje foi prejudicado mesmo assim. Não, mas... Então, mas... Eu não sou contra VAR, eu digo neste caso, eu sou a favor do VAR. Claro. Eu sou contra querer demonizar o VAR agora, numa situação específica. Não, acho que a gente já passou desse ponto, né, de questionar o VAR. O VAR veio, chegou para ficar e que ele seja melhorado. O VAR é muito questionado. Só pera lá. Uma coisa, antes de falar de VAR, vamos lembrar que o Bandeira anulou o lance no campo, tá? Pode ter errado. E eu fiquei com essa impressão. Depois do final do lance, né? Momento. Diferente Isso. do jogo de Palmeiras e Flamengo, por exemplo. Ele esperou o lance terminar e levantou a bandeira, marcando o impedimento que pode ter sido equivocado, e essa foi a minha impressão num primeiro momento. A questão, eu acho que assim, em todo lance de arbitragem como esse, a gente analisa sempre sobre o viés do prejuízo ou do benefício. Prejuízo para X, benefício para Y. E nunca sob o viés da solução. Como é que a gente vai resolver esse problema? Primeiro, a gente não vai resolver, porque outra impressão com a qual eu fiquei é que na hora que o VAR traça as linhas, isso já é uma melhora, porque a gente tem pelo menos a imagem das linhas sendo traçadas. Na hora que o VAR traça a linha, ele traça essa linha no braço do Gabigol e não no ombro onde deveria ser. O que
é, em tese, prejudicial ao Flamengo também. Exato. Porque coloca a linha do Gabigol mais para frente. Ainda assim, e tem um tweet do nosso companheiro Vitor Canedo que coloca ali, porque como a linha foi traçada, ele congelou no momento em que a linha estava de fato no ombro e não no braço. E ainda assim, aquela linha milimétrica fica à frente da linha do jogador do Atlético. Portanto, seria impedido mesmo naquela linha. Não adianta pegar imagens de duas câmeras completamente fora do eixo para argumentar que ele estava impedido. Fora do eixo é ridículo colocar essa imagem. Para argumentar que ele estava impedido ou que ele estava em condição legal. A questão é, como que se resolve isso? Porque não vai ser com essa linha milimétrica que a gente vai resolver alguma coisa. É muito fácil resolver. E a Premier League resolveu. Privilegiando o gol. Engrossa a linha. Exatamente. Para privilegiar. Se elas se tocarem. Engrossa a linha. Encostou uma linha na outra, é condição legal. É um absurdo do ponto de vista conceitual do que é o impedimento. É um absurdo que esse gol tenha sido anulado. Porque o impedimento não foi criado para anular um gol como esse. Então, é um absurdo. Mas não dá para afirmar, como tem muita gente afirmando, que foi absolutamente equivocada a decisão porque ele estava em condição legal. Não dá para afirmar, infelizmente, se a utilização que a gente faz do VAR é essa. Mas tem jeito de resolver. Dessa linha milimétrica. Mas tem jeito de resolver. A Premier League resolveu essa questão. Diminui muito a quantidade de polêmicas. Claro. É claro. Porque é o seguinte, quando Mas elas... assim, a gente não quer resolver... Se elas não se A gente não quer solução. A gente quer dizer que foi beneficiado ou que foi prejudicado. Isso é um dia para um dia para outro e vai continuar para sempre. Porque é o seguinte, se as linhas mais grossas não se tocam, é porque claramente acabou a conversa. O gol não é válido. Se elas tocam, é porque estamos falando de milímetros que, na hora de traçar a linha e de parar ali no frame, que a bola sai do pé do jogador, se você errar, se não tiver perfeito, você anula um gol. Então você anula, você valida. Fica uma conversa de maluco. Da maneira que é feito hoje, o humano que opera aquela máquina que está ali, ele acaba ficando muito exposto. Porque qualquer frame para um lado ou para o outro, ou qualquer centímetro a mais para um lado ou para o outro, passa a ser um erro humano. Eu tenho um ponto que é o mesmo do Jean. A minha única percepção desse lance que me deixa em dúvida não é a câmera, não é o ângulo, porque isso é igual para todo mundo em qualquer impedimento. Todos os times estão sendo prejudicados. O meu ponto é a partir de que lugar do corpo do Gabriel se traça a linha. Essa é a grande questão. Que é a exposição humana deste erro. Perfeito, porque Dani. na minha percepção, a linha é traçada no braço Então, e não no ombro. Essa foi a minha percepção também, mas ainda que tenha sido assim, a gente não pode dizer que se a linha tivesse sido traçada corretamente, porque a minha percepção é que ela está aqui e não está aqui. E aí, por isso que eu estou citando esse tweet do Vitor Canedo, que pega o momento em que a linha está justamente em cima do ombro. Porque como a gente vê esse processo, basta você congelar a imagem e ver aonde a coisa vai terminar. De qualquer forma, quer dizer, se a gente não pode afirmar e a gente não vai poder afirmar que estava ou que não estava impedido, eu acho que assim, o que a gente precisava discutir é como que a gente faz para que um lance como esse depois, primeiro, não coloque tanto poder na mão de quem está traçando essa linha. Tem que ser rápido. Porque aí, vamos lembrar, existia um conceito de mesma linha no futebol antes do VAR. Esse conceito, se você tem uma linha dessa grossura, milimétrica do jeito que é, não existe conceito de mesma linha, porque nunca as duas linhas vão estar exatamente... Se você faz como fizeram na Premier League, engrossa as duas linhas, e essas linhas, e ainda mais, se essas linhas se tocam, você já considera que a condição é legal, é isso, o conceito, o espírito do impedimento, ele é mantido. Agora, não é tão difícil pensar nisso, mas parece ser. Só que aqui aí não dá para dizer que foi um lance claro de gol e nem um lance claro de impedimento. Então, se o Flamengo está abraçado nisso, ele tá assim, levando adiante uma guerra que ele vai travar diretamente com o Palmeiras. Flamengo prejudicado. Assim, o lance não mostra claramente que foi gol nem que não foi. Sim. A gente vai cair no papo do Jean. Onde é gol e onde não é? Você põe aqui a mão na sua axila, para cima da axila, gol. Para baixo da axila, braço. Essa é a regra. Tá? Então, daqui você pode marcar gol com o ombro. Abaixo da axila é braço. Não é. Aí é fácil, todo mundo tem axila. Né? Então dá para cada um em casa tentar saber se o seu... Mas do jeito que tá a linha, tem uma que é mais gordinha, outra que é menos, vai complicar. Vai tomar magrinho, outra também. É uma pena a gente ter que, por exemplo, abrir o programa falando tanto sobre isso, porque
Para mim, uma senhora classificação. Foram jogos muito duros. Também acho. Os dois jogos. Os dois jogos, o Atlético vendeu muito caro os resultados. O Atlético hoje, dentro da área do Flamengo, finalizou 18 vezes. Sim. A bola aérea do Flamengo ali com alguns problemas. O Flamengo, quando pega a bola e quando conseguia fazer a transição, e estava com dificuldade para fazer a transição hoje para o campo de frente, porque o Atlético marcou muito bem e o Flamengo teve, não está ainda preparado como o São Paulo gosta. Os times dele sempre fazem isso muito bem feito. O Flamengo no ataque é dramática a situação para o time adversário. O Arrascaeta pega na bola, ele acha soluções para jogadas que raramente a gente vê em outros jogos de outras equipes da América do Sul inteira, sabe? Então, é uma pena que a gente tem que falar de arbitragem, a gente tem que discutir esse lance numa questão sem solução, quando a gente tem ali um senhor jogo de futebol para falar. Um senhor mata-mata, porque o futebol brasileiro, a gente estava discutindo outro dia isso com o Calçade, ele hoje é melhor do que ele era 3, 4 anos aqui dentro. Os jogos são mais rápidos, taticamente os jogos são melhores, a chegada de técnicos estrangeiros está ajudando o jogo a ser desenvolvido. O Mano Menezes falou isso pra gente outro dia no Sport Center. Ele disse, os estrangeiros estão melhorando. Eu achei incrível um treinador, porque eu vi isso no treinador brasileiro, você ouve ao contrário, né? Não precisamos, no Brasil... Não, ele falou claramente. Eu achei bacana. Você vai ver poucos jogos desse nível na Libertadores, talvez. Falando da disputa, assim, do nível, sabe, competitivo. Você está falando da última final. A última final. Os jogos foram melhores que o jogo da final. Não, sim, eu tô Ambos os jogos foram melhores que o jogo da final. Estamos falando da última Fazer a comparação, jogo de futebol. Com toda certeza. Né? Quando a gente fala para quem quer assistir um jogo de futebol, olha, o cara tá torcendo e quer que o time dele ganhe. Jogando mal quer que ganhe, mas é melhor, ainda mais o flamenguista, que é o torcedor mais exigente que tem. Quando a gente fala de estética de jogo que flui com a bola ofensiva, o torcedor mais exigente que tem no Brasil, há algum tempo é o torcedor flamenguista. Então, foram jogos muito bons. Você não vê, por exemplo, eu gosto de futebol argentino, você não vê jogos desse nível no Campeonato Argentino. Você não tem duas equipes que sejam capazes de competir nesse nível. Você pode ter um jogo aberto, que tem espaço, aí criam muita chance de gol aqui, acolá. A gente teve antes, por exemplo, o jogo do Grêmio e Bahia. Chegou uma hora ali que tinha chance de tudo quanto é lado. Mas o jogo não foi bem jogado como foi o jogo do Grêmio. O Atlético e o Flamengo, ambos, o classificado e o eliminado, lógico que é um confronto difícil, porque entre eles fizeram o jogo melhor do que o Grêmio fez contra o Bahia e que o Bahia fez contra o Grêmio. Então foi um belo jogo. E a gente está discutindo aqui um lance dificílimo, simplesmente porque a nossa tecnologia de arbitragem no estádio moderno é insuficiente para a gente ter uma conclusão fácil. Bom, indo para o jogo, você acha que tem algo, o Flamengo, no caso do Flamengo, tem algo para o São Paulo pensar, porque ele conseguiu melhorar no segundo tempo. Tanto que o gol impedido mostra isso. Ou não. Eu digo, impedimento ou não, o gol, tá? Que é o seguinte, o que aconteceu no primeiro tempo? O anulado, que é um fato. Você tem Thiago e Hugo, 2. Aí você tem Everton Ribeiro, Só uma observação, Arrascaeta. Desculpa, Calça, mas só pra gente ratificar aqui a informação, o Thiago Maia entra de última hora porque o Pulgar sente adutor ou abdutor, vou checar aqui, sente a coxa no aquecimento. Que era até, e vinha sendo titular. Então você tem Thiago e o Hugo, aí tem Everton, da direita para a esquerda, Everton, Arrascaeta e Gerson. Né? E o Flamengo veio, e o Gabigol à frente. O Flamengo vem e naturalmente é muito forte do lado esquerdo, tem o Ayrton Lucas, tem o Arrascaeta, que fazia um movimento até para a lateral, mas o Ayrton Lucas se aprofundou pouco, primeiro ponto. O Gerson também nesse setor. Em alguns momentos, até o Everton Ribeiro, você olhava, estavam os 3 meias do Flamengo do lado esquerdo. Que é muito uma coisa do São Paulo. E depois veio até o Davi Luiz. A zaga subia e o Davi Luiz chegava naquele setor. O que faltava? Profundidade. Não existia toda essa engenharia do lado esquerdo, não produzia para o Gabigol, porque não havia o Gabigol na área e nenhum jogo para deixar o Gabigol de frente a frente com o goleiro. Não é Gabigol de costas, né? Gabigol não joga girando, joga aquela bola que sai. Poxa, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, é para produzir. E aí tem 2 problemas. Um é do trio, que se desloca para o lado, o outro é do Gabigol, que precisa, é um gatilho. O teu centroavante, o gatilho é o movimento centroavante, a bola sai do meia. E caras que têm muita habilidade. Esse foi o primeiro tempo. Aí vem o gol. Segundo tempo, é um Gabigol já mais no centro do ataque. Tanto que aquela jogada é a jogada em linha de zagueiros, né, buscando aprofundar, e ele faz, assim, o gol que não foi validado. Então, ajustes que o São Paulo vai ter que fazer para o futuro quando tiver Gabigol.
Com o Pedro é mais esse jogador de se aprofundar, de dar essa oportunidade. Mas você não tem impressão, como eu, que o encaixe do Gabigol, em tese, é o melhor? Pela característica? Se a gente fala assim no idioma que eles conversam, assim, Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Everton Ribeiro, é o mesmo. O Pedro já fala um pouquinho diferente. Porque tem as associações e a jogada em velocidade. Exatamente. Que você fala. Mas aí é ajuste que ele conseguiu fazer no segundo tempo e melhorou. Eu fico pensando o seguinte, o Birner citou uma coisa, o Pedro Carioca, como eu, também está acostumado a ver essa exigência da torcida do Flamengo. Eu tenho muito a sensação de que hoje o Sampaoli arma um time, Pedro, para administrar um pouco esta vantagem também, e por isso ele coloca esses 3 homens de meio campo, por mais que isso fosse significar chegar menos à frente. Ele tinha um gol de vantagem, ele estava na casa do adversário e ele conhece bem esse adversário. É isso daí, nação. Então tá aí os comentaristas falando sobre a grande vitória do Flamengo. Meus amigos, um detalhe. Para mim, o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem de novo. Para mim, foi gol do Gabigol. Mas cada um tem sua opinião, você tem a sua, eu respeito a sua opinião. Inclusive, escreve nos comentários a sua opinião referente a essa partida. E também, pessoal, é o seguinte, vamos parar para analisar aqui um pouquinho. Vamos parar. Começo do ano. Flamengo vindo de um mau momento com o Vitor Pereira, perdendo vários títulos um atrás do outro. E novamente nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Chegamos e faltam 2 jogos para o Flamengo chegar de novo a uma final de Copa do Brasil. Meus amigos, tem que reconhecer que o Sampaoli, tudo bem que aos trancos e barrancos, mas pelo pouco tempo que ele chegou, já começou a mostrar uma nova cara para o Flamengo, né? O Flamengo começou a reagir, está começando a melhorar. E eu falo para vocês uma coisa. Temos que aproveitar esse bom momento. Porque o Flamengo parece que está em nível de alta. Já o Palmeiras deu aquela caída, né? E nós vemos a chave aí da Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer na partida contra o Grêmio. Temos que respeitar o adversário, né? Mas o Flamengo está chegando. Na minha opinião, um malvadão voltou. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.